Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Luiz Delhamas. Estou sempre trazendo pessoas aí fantásticas que são da comunidade, que eu conheci em algum momento. Hoje comigo aqui estou com o Victor Orozco, é um cara da Guatemala, gente boa demais, super brasileiro já. E Victor, seja muito bem-vindo. É uma felicidade te ter aqui hoje. Muito obrigado pelo convite. Eu já fiquei acompanhando vários vídeos, então eu virei fã do seu canal. Então a honra é minha para participar também. Fico muito feliz, a honra é toda minha. Cara, foi um prazer te conhecer durante os eventos. Tu já participou com a gente no canal do Quarkus Club, esteve conosco lá no Dev Converge. O pessoal gostou demais da tua palestra. E eu queria conversar um pouco contigo sobre algumas coisas que o público e quem é da área de desenvolvimento gosta muito, né? Ah, Querem saber como é que é essa jornada de sair do seu país para trabalhar em outro país, independente de qual que seja, né? Hoje tu está no Brasil, mas tenho certeza que tu já trabalhou para alguns países diferentes, né? E eu queria entender como foi um pouquinho da tua jornada, porque além de ser um grande desenvolvedor, tu é um Java Champion, né? Uma referência para muita gente. E me conta um pouquinho, como foi os teus primeiros passos aí em direção ao Java e depois, em especial, em direção a uma carreira internacional? Tá, acho que vamos iniciar falando de como que eu cheguei no Java. Eu sou mais velho do que eu pareço, né? Então eu já tenho mais ou menos uns 15 anos desenvolvendo software. Nessa jornada, vamos dizer, eu iniciei, mesmo que eu fiz faculdade, eu acredito que eu aprendi mais desenvolvimento no Java num bootcamp. Na época, tinha uma empresa aqui na Guatemala, no meu país, e eles ofereceram para a comunidade acadêmica que eles iam palestrar e dar algumas aulas de desenvolvimento Java. Depois virou um bootcamp mais estruturado com o apoio do governo da Índia, tipo uma coisa muito aleatória, sabe? E eu participei nesses bootcamps. Eu fiquei mais ou menos um ano e meio fazendo treinamento em desenvolvimento Java, programação orientada a objetos, fiz alguns outros cursos da Oracle e o objetivo final deles era te oferecer uma plataforma para, na época, tirar uma certificação da Sun Microsystems. Então, foi bem antes da Oracle. E de fato aconteceu, sabe? Porque uma das coisas que às vezes está faltando na faculdade é aquela preparação com as ferramentas que você vai precisar no mercado de trabalho. Eu concordo com que a faculdade dê uma base boa, né? Porque se você pensa no tempo, depois de 10, 15 anos, muitas das ferramentas que você aprende na faculdade já viraram saudades. Mas, mesmo assim, quando você vai entrar no mercado de trabalho, sempre vão complementar o conteúdo da base da ciência da computação com as ferramentas que estão na época, né? Que no caso eu cheguei assim surfando na onda do Java, quando o Java estava bombando na área mobile. Então, um dos meus primeiros empregos, assim, já mais formais dentro de uma empresa, foi de desenvolvedor da J2ME para o desenvolvimento de aplicativos para BlackBerry. E, cara, eu gostava bastante. Assim, eu acho que a escolha que eu fiz na época de desenvolver com software livre, porque meu objetivo no qual eu cheguei no Java foi que eu queria curtir mais no Linux, tipo, trabalhar mais no Linux, ficar ali mais dentro da área do Unix. E até hoje isso me abre muitas portas, sabe? Acho que foi a escolha certa, não que seja o único caminho que o pessoal pode tomar, mas por causa da combinação da educação, da preparação, gostar mesmo da área, eventualmente eu fui encontrando várias oportunidades. E isso aí foi há 15 anos. Então, eu lembro alguma coisa, mas foi assim que iniciou a jornada. Nossa, e tu tá falando da época da Sun, mas, cara, tu parece ter, sei lá, uns 30 anos no máximo. Quantos anos tu tem? Agora eu fiquei curioso. Eu tenho 37. Pois é, não, realmente, a tua idade, ela não representa mesmo. Tá super novo, super bem conservado. Deve ser a comida aí da Guatemala que mantém. É, bem assim. Ah, então, bem interessante, né? Tu pegou aquela época em que o mobile realmente tava muito forte, né? E eu, na época, não era dessa área, mas meu pai já era da área. E eu me lembro que ele era um entusiasta, assim, da questão do mobile, eu acreditava muito. Na época, ele comentou alguma coisa sobre Java, eu me lembro, muito vagamente sobre, né? E, cara, que interessante que tu teve essa jornada com o pé na educação, né? Bootcamp, universidade.
E isso fortalece muito porque tu fez o contexto de trabalhar com a base, né, que é a base do conhecimento, mas juntou isso também ao ferramental de uso real, né? Como tu falou, hoje eu também sinto quando eu converso com um estudante que ele está muito distante do que é o início do mercado de trabalho. Porque ele até vê alguma linguagem de programação, vê alguma coisa de fundamento, mas aí quando eu começo a falar, olha, cara, quando tu entra numa empresa, tu vai ter, a primeira coisa, tu vai ter o teu acesso, aí tu vai ter que aprender a usar o Gira, tem que aprender a dar o tempo que tu vai levar, estimar o tempo que tu vai levar para poder executar uma tarefa, vai precisar conversar com teu colega sobre a tarefa, aí os caras já ficam meio perdidos, meu Deus, ninguém comentou disso na faculdade, né? Então, no próprio jeito de trabalhar, no próprio dia a dia do trabalho, ainda existe um forte distanciamento. E eu acredito que quem está com o pé na educação, de alguma forma, né, como você esteve, talvez ainda esteja, o professor Isidro, o Sandro Ramos, algumas pessoas que eu conheço dessa área, são as pessoas que realmente conseguem dar um norte melhor para quem está saindo do ambiente universitário e está ingressando no mercado de trabalho, né? Ainda mais, agora, e é isso que eu quero te perguntar, tendo a IA hoje, em que muita gente nem é que não precisa, deixa eu corrigir a palavra. Tendo a IA, muitos desenvolvedores se ancoram muito na IA a ponto de não sentir a necessidade de buscar o conhecimento dos fundamentos. Ou seja, ele já vai direto ao resultado final, né? De qualquer coisa. Eu quero fazer um aplicativo, ele nem se preocupa quais são os fundamentos que envolvem antes mesmo do aplicativo ser construído, já solicitam a própria construção do aplicativo. E às vezes confundem isso com o seu conhecimento próprio, né? Muita gente começa a usar IA, e aos poucos começa a se enganar achando que sabe programar, porque a IA está entregando algo que funciona, de alguma maneira funciona, né? E acaba não tendo esse conhecimento. Então, assim, como que tu vê hoje o cara que sai da universidade, tendo acesso à IA que faz tudo isso, como que tu faz com que ele tenha esse ímpeto de buscar mais conhecimento em cima dos fundamentos? Assim, eu fui professor durante 10 anos, eu fui professor de faculdade aqui na Guatemala também. Eu larguei, vamos dizer, a academia há 2 anos mais ou menos. Pouco Então, tempo. eu vivenciei essa etapa na qual eu cheguei para dar aulas, ensinar programação e tal. Eu geralmente dava aulas de compiladores, inteligência artificial, sistemas operacionais, foram sempre as minhas áreas. E eu sempre tive o mesmo problema, sabe? Porque ninguém vai te contratar para criar um novo Linux, não vai te contratar para criar um compilador e com certeza não vai te contratar para criar um motor de inferência e inteligência artificial, porque já tem, né? Então, mesmo na época antes los LLMs, o ChatGPT e todas essas ferramentas, os alunos já me perguntavam por que a gente aprende tudo isso, por que a gente tem que aprender tudo isso, se tudo isso já são problemas que alguém mais já resolveu, né? E a resposta era mais ou menos a mesma. Você não tem que aprender se você não quer, você não gosta, tipo, faça o mínimo, passa na disciplina e tudo certo. O dono da profissão e da tua carreira é você. Tipo, eu estou aqui para tentar te ensinar, avaliar teu desempenho e ver se você atinge uma nota de corte. Assim, mesmo que a gente esteja dentro da mesma área, tem muitas áreas de especialização, né? Então, tem gente que gosta de gestão de projetos, desenvolvimento de software, redes de computadores. E uma das coisas que acontece, principalmente nos países hispanofalantes, eu falo México, Argentina, Guatemala, é que as faculdades nossas foram criadas ao redor do conceito de engenharia. Eu sei que, por exemplo, no Brasil e nos Estados Unidos, é mais focado num bacharelado das ciências da computação. Porém, tipo, na Argentina, no México, na Guatemala, como eu tinha falado, é uma engenharia em sistemas. Então, é um conceito assim, que junta muitas coisas da ciência da computação, do desenvolvimento de software, mas também na gestão de projetos, que no papel é uma proposta boa, porque é uma educação integral, mas na real acaba ficando curto porque você não procura logo sua especialização. Esse era, tipo, vamos dizer, o ambiente. Então a resposta era: provavelmente você não vai precisar saber como é que você cria um Linux, como você não vai criar seu próprio Linux no dia a dia. Tem gente que faz? Tem. Tipo, eu gostava de usar Gentoo Linux, fazer meu próprio Linux, compilar o kernel e tal, porque eu achava divertido, sabe? Tipo, uma coisa muito nerd, mas eu gostava. Só que assim, geralmente quando você se enfrenta com um problema novo,
você precisa de todos esses conhecimentos para tomar a escolha certa. Tipo, se você sabe que teve algum problema no baixo nível, provavelmente muitas das vivências anteriores você vai tentar comparar com o que está acontecendo agora. Eu sempre falava isso para os estudantes. Se você tem a oportunidade de estar em uma faculdade, mesmo que não seja de dedicação integral, você nunca mais vai ter esse período no qual você vai se dedicar para aprender, sabe? Tipo, tem que experimentar. No mercado de trabalho, raramente alguém vai te pagar para experimentar, para aprender os fundamentos. Eu concordo com isso, porque, no final das contas, eles o que estão procurando é um produto que ofereça algum valor para os clientes. Então, se você está nessa etapa de aprendizado, não pula as etapas. Pode acelerar? Pode, tem que se esforçar mais, tem que fazer coisas. Porque, sim, eventualmente você vai chegar num ponto onde vai precisar desses conhecimentos e provavelmente você vai virar um melhor profissional só porque você conhece a base. E o pessoal, depois de 2, 3 anos, voltavam e me falavam, tá, você tinha razão, eu virei um melhor profissional por causa dos fundamentos da computação. Muito bom. E isso além disso, eu vejo profissionais que já são seniors, que pularam essas etapas, né, e que tiveram que retornar para poder revisitar, né, aquela base de conhecimento para que conseguissem resolver problemas atuais, né. Por exemplo, eu não venho da engenharia, da ciência da computação, né. Eu iniciei com estudos com cibersegurança, também estudei, tecnologia da informação e comunicação, né. E são conceitos um pouco mais superficiais, não aprofundam muito. Então, quando eu comecei na área de desenvolvimento, em especial Java, eu pulei umas etapas, acreditando que não fariam tanta diferença, né, e depois, a médio prazo, curto e médio prazo, fez toda a diferença. Problemas mais complexos eu não conseguia resolver, precisava de muito suporte, muita ajuda, né, então eu precisei dar 10 passos para trás, para começar a revisitar, né, aqueles conhecimentos, e por não ter tido esse tempo específico dedicado a esse estudo, ainda hoje, volta e meia, eu preciso voltar para algum ponto específico e dar uma lida, dar uma olhada, ou quando eu vejo que alguém está dando alguma palestra, alguma talk online, né, eu deixo ele tocando e fico aqui, ó, olhando, dou uma olhada, dou uma citada, porque isso ajuda, né, a reforçar e fundamentar ainda mais. Perfeito, é esse tipo de orientação que, se todo professor desse, a gente teria aí um mundo de desenvolvedores melhores, né. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu sou muito curioso na questão de mudança de país e tudo mais, já passei por isso quando era pequeno, eu imagino eu que tu passou já na fase adulta, né. Eu fui criado na Argentina, depois vim para o Brasil. Nasci no Brasil, fui criado na Argentina, depois voltei para o Brasil. Não cheguei a pegar a fase profissional da vida, a fase em que eu sempre trabalhei no Brasil, não cheguei a trabalhar lá. E eu queria entender contigo como foi a tua jornada de buscar trabalho em um outro país ou trabalhar para outro país, quais foram os primeiros passos, em especial, o que que deu muito certo e o que que deu muito errado, ou que poderia ter dado muito errado se tu não tivesse feito alguma coisa específica? Cara, sim, eu acho que a primeira experiência realmente internacional que eu tive foi, de fato, me mudar para o Brasil. A gente se conheceu no Brasil, né? Que agora eu moro lá. Só que, assim, eu já tinha morado lá do ano 2012 para 2014. Na época, eu estava procurando algumas oportunidades para fazer algum mestrado, alguma coisa assim. E eu peguei uma bolsa do governo brasileiro. Então, assim, eu fiz uma pesquisa em cibersegurança, de fato, eu gostei, estava da área, depois mudei um pouco o foco da minha carreira, mas tirando o fato que eu aprendi alguma coisa da cibersegurança, acho que o maior valor que o mestrado deu para mim foi essa vivência internacional, sabe? Porque geralmente quando você mora numa cidade durante toda a vida toda, eu morava assim no interior da Guatemala, eu não morava na capital. Então, meu primeiro passo foi ir para a capital da Guatemala, porque na época, tipo, as faculdades boas de computação eram na capital da Guatemala. Foi o primeiro passo, sair de casa. Muda toda a cultura, a disciplina que você precisa. Então, eu sempre recomendo, se você tem como ir para outra cidade, morar pelo menos alguma vez na vida, faça. Tipo, mesmo que você volte, isso vai te ajudar muito a amadurecer, tanto como ser humano quanto como no profissional. Só que, assim,
morar dentro do mesmo país, num país pequeno que nem a Guatemala, a cultura é mais ou menos a mesma em todas as cidades. Eu sei que no Brasil é meio diferente. Depois, quando eu mudei de país, isso aí foi outra história, porque eu cheguei, tive que aprender o jeito de fazer as coisas, outra língua, outra cultura, e isso te ajuda muito para criar uma carreira internacional, sabe? Porque geralmente, quando você está dentro de uma cultura, você tem uma forma de fazer as coisas. Qual é a cultura de chegar cedo ou atrasado numa reunião, como que você tem que se dirigir com o pessoal. Eu aprendi que antes de eu assumir alguma coisa, que a minha cultura era a cultura certa, eu preciso, sei lá, me sentar e tentar entender o outro. Porque sim, isso te ajuda muito quando você interage com muitos países. Depois eu voltei para Guatemala e quando eu voltei para Guatemala eu criei uma empresa junto com outro sócio e a gente começou a dar serviços para vários países, principalmente focados na América Central e depois focamos um pouco no México. Foi ali que chegou muito o valor que eu fiz do mestrado, porque eu já conseguia conversar com pessoas com contextos diferentes, sabe? Porque mesmo dentro da América Latina, muda a cultura de um país para outro, e quando você já reconhece, sabe, que a sua cultura não é a única, não é a melhor, só é uma mais de todas as culturas que existem, você tem como aceitar e melhorar como ser humano. Então, assim, depois de um tempo, eu comecei a trabalhar muito como contractor. Contractor geralmente é uma figura que é usada principalmente com os americanos, mas eu sei que também muitos países europeus usam, que é basicamente você é um fornecedor de algum produto, serviço, você oferece o serviço e eu fiquei assim, cara, tipo, eu trabalhei já como contractor para muitos países, trabalhei um tempão assim para El Salvador, aqui mesmo dentro da Guatemala, no México eu fiz vários projetos e atualmente trabalho para uma empresa nos Estados Unidos há um tempo, né? Então acho que uma das fortalezas que tem a área da computação é essa, tipo, computação, pelo menos o conhecimento base, é o mesmo no Brasil, no México, e a sua capacidade que você tem num país tem aquela portabilidade do conhecimento que muitas áreas do conhecimento não têm. Então, acho que por causa disso, está na moda trabalhar remoto, como vocês falam, trampar na gringa. Então, assim, é uma oportunidade única que o pessoal da computação tem. E uma coisa recente, sabe? Tipo, há 10, 15 anos você não via o pessoal falando que ia trabalhar para uma empresa nos Estados Unidos ou trabalhar num projeto com a Europa. É uma coisa, se você pensa assim nas áreas de conhecimento, 10, 15 anos não é tanto assim. Então, acho que até poderíamos considerar uma revolução por causa de todas as coisas que têm acontecido nos últimos anos. Sim, faz todo sentido, porque eu tava pensando, tu falando, tava lembrando num casal em que um amigo ele é desenvolvedor e a esposa ela é advogada. E ela não consegue fazer o mesmo trabalho que ela faz em outros países, porque ela teve um conhecimento dela fundamentado nas leis de um país específico. Então elas não são as mesmas em outro país, ela não consegue fazer essa portabilidade de trabalho de forma tão fácil quanto um desenvolvedor hoje consegue, né? E é a pura realidade. A nossa área permite muito isso, ainda mais hoje que a gente tem o conhecimento. Antes havia um delay, né, da inovação chegar de um país para o outro. Hoje esse delay ele é mínimo. Se tu quer se manter antenado, né, tu consegue estar a páreo com as pessoas que são do país onde o conhecimento foi originado. Então, eu acredito que isso nos ajudou bastante, assim. Agora a pergunta é, como que tu deu os teus primeiros passos em conseguir os primeiros contratos, né? Porque, tudo bem, quero trabalhar agora para os Estados Unidos. Onde é que eu busco? Como é que eu faço? Com quem que eu tenho que falar? Como que eu exponho o que eu sei fazer? É assim, cara, eu vou falar da minha carreira, porque eu sei que muda de carreiras de um para outro, né? Mas eu acho que a chave que ajudou muito na minha carreira foi a participação nas comunidades, assim. O meu primeiro emprego foi um desenvolvimento remoto, de fato, porque eu cheguei num evento, eu estava assim saindo da faculdade, eu não tinha me formado ainda. Cheguei num evento do Linux, é por isso que eu tenho assim muito amor pelo software livre. Cheguei para palestrar, olha, o Java acabou de ser liberado, tem todas essas ferramentas de desenvolvimento, tem uns módulos dentro do NetBeans, e é assim que você cria aplicativos desktop com o NetBeans. Então, imagina há quanto tempo foi isso. Só que, assim, o fato de eu chegar para palestrar
do NetBeans, do Linux, do Java dentro de um evento, tinha uma pessoa que até hoje ainda é minha amiga, que ela era dona de uma consultora aqui na Guatemala, era uma consultora pequena, e ela chegou e me falou, tá, você não sabe o que você já conhece, mas aqui na Guatemala não tem muita gente que tenha desenvolvimento no Java. Então, chega aqui comigo, tenho um projeto, vamos ver se interessa para você, e deu certo. Mesmo que sem falar de grana e oportunidade e tal, eu acho que uma das formas mais simples para você se colocar na mente dos potenciais recrutadores, pessoal que você vai trabalhar, é demonstrar para o mundo quem que você é. No meu caso, foi participando na comunidade. Não é a única forma. Tem gente que contribui mais no código, contribui mais na documentação. Eles já participaram, sei lá, numa experiência a nível nacional, mundial. Mas muita da credibilidade que você repassa para os outros na sua carreira e na sua capacidade, a metade é criar, mas eu acho que a outra metade é também apresentar para os outros o que eu estou fazendo, estou contribuindo, estou fazendo projetos e tal. Pode ser chato? Pode, porque assim, no final das contas, às vezes os desenvolvedores meio que viram influencers. Só que assim, só o fato de ser um influencer não é suficiente, porque você tem que compartilhar com algum objetivo. Eu gosto de compartilhar porque eu gosto de validar meus pontos de vista, eu gosto de ir em eventos para saber o que os outros estão fazendo, porque, falando a verdade, a área é imensa, né? Então, mesmo que você estude todos os dias, não vai saber tudo. Então, eu acho que a chave para apresentar a minha capacidade, mesmo eu sendo um cara da Guatemala, um país pequeno e tal, foi assim, participar nas comunidades de software livre, participar em projetos e, eventualmente, a constância dentro da área, uma coisa levou uma a outra. E assim, eu já chego agora, por exemplo, no contrato que eu estou participando agora, eu cheguei falando, eu tenho experiência no mercado financeiro, gosto do Java, já escrevi, já participei num mock, eu sei como, já participei como liderança de desenvolvedores. Então, no final das contas, a sorte, vamos chamar, não é mais do que o encontro de uma oportunidade com a formação e a preparação e a experiência que você tem. E as comunidades, acho que potenciam muito isso, porque elas ajudam para que quem está precisando das tuas habilidades chegue mais rápido tipo, até requerir o que está acontecendo, o que você está fazendo agora, quer fazer algum negócio. Acho que é isso. A visibilidade, no final das contas, é importante. Muito bom. Tu tocou num ponto que eu realmente concordo bastante contigo, que é o papel de cada um dentro do ecossistema, né? Por exemplo, teve uma vez que eu conversei com um rapaz que ele atuava no desenvolvimento de uma lib. E o argumento dele era, eu vejo muita gente falando que está usando a lib, criando palestras, criando talks, mas quem está fazendo ela é eu e meu time. Tá, peraí. Se tu pode fazer a lib, né? Ela pode ficar espetacular, excelente, atender qualquer cliente para aquela situação. Mas se não tiver ninguém usando e não tiver uma comunidade fortalecendo ela, né? Qual é a razão de tu criar essa lib? Tu tá resolvendo um problema próprio teu, pessoal teu, tá? E tudo bem, mas isso não significa que o papel das outras pessoas nas outras etapas não seja importante. É, E aí eu tava argumentando com ele. Porque eu tive uma outra situação referente ao Quarkus. Eu tive a oportunidade de criar a comunidade do Quarkus aqui no Brasil, que hoje já engloba o mundo todo, né? Várias pessoas participaram. E eu escutei uma coisa parecida de uma pessoa que estava contribuindo na época para o framework. Eu tive algumas contribuições, mas foram mais voltadas para a área da documentação. E essa pessoa não, ela já tinha contribuído já com o core mesmo e outras features, outras libs que são do ecossistema do Quarkus. E eu tive essa conversa, eu falei, cara, o que tu faz é excelente, é super importante, mas o que eu faço divulgando também divulgando o Quarkus nas empresas, levando ele para quem ainda não está usando e mostrando por que ele pode ser interessante talvez para aquela empresa, né? Naquele cenário. Por exemplo, tinha duas situações, né? A empresa não estava usando nem Spring nem Quarkus, então ele precisava modelizar. É um bom momento para poder avaliar as duas. É um bom momento para pegar as duas e entender qual das duas faz mais sentido, de acordo com a capacidade do time, de acordo com o que o time acredita que possa desenvolver, né? E em várias situações o Quarks foi escolhido justamente nesse cenário, porque aí eu levei a pessoa até a comunidade, olha, aqui tem bastante conteúdo, diversas pessoas passaram por esse mesmo cenário que tu tá hoje, troca uma ideia, daqui a pouco vale a pena, né, tu aplicar ele aí, tu implementar ele.
E isso eu sempre bato nessa tecla quando vou em eventos, porque todo papel é importante. O papel do cara que está ensinando para os outros como usar, o papel do cara que está construindo, o papel do cara que está construindo uma comunidade, né? E é esse ecossistema todo que fortalece. As pessoas se conectam, as pessoas podem se ajudar, tanto na busca de novas oportunidades profissionais, de novas ideias, né? Então, eu sempre converso isso com quem está entrando na área. Olha, dê valor a todas as etapas. Todo mundo aqui é importante e tu tem um papel nisso e tu pode escolher qual papel tu quer assumir, né? Uma coisa que eu queria te perguntar também, que todo mundo pergunta, sempre quando tem um Java Champion aí dando uma talk, uma palestra, é como foi a tua jornada até se tornar um Java Champion? Assim, por que eu falei isso da visibilidade? Quando, assim, como eu tinha recebido uma bolsa no Brasil, essa era uma oportunidade, né? Porque eles basicamente me pagaram para ficar estudando 2 anos. Então tinha uma parte complementar que era voltar no país e fazer alguma coisa, sabe? Tipo, você ficou 2 anos, recebeu, vamos dizer, um prêmio por ser nerd, mas volta para teu país, ajuda em alguma coisa. E de fato eu voltei, sabe? Minha primeira abordagem para ajudar o país foi virar professor. Então, o objetivo inicial era, bom, eu vou virar professor, vou ver se eu gosto, eu sempre gostei de palestrar, mas uma coisa é palestrar, ensinar aos outros, e outra muito diferente, criar uma grade, criar um sílabus e criar todo o material de um curso, né? E eu gostei bastante. Só que assim, como eu fui formado assim na capital da Guatemala, eventualmente eu percebi que tem um gap na época, agora não é tanto, mas tinha um gap muito, assim, muito grande entre o conhecimento no interior da Guatemala versus a capital da Guatemala. Então, eu participava muito do Java User Group, do Java User Group da Guatemala, e a gente teve uma ideia, vamos criar um bootcamp. Porque o Guatemala é um país muito legal, vamos viajar, vamos passear, sim, conhecer a Guatemala, e fizemos algumas parcerias com umas universidades, e a gente falou, olha, a gente criou um bootcamp para, sei lá, meio-dia, um dia inteiro, num sábado, e a gente pode ir, podemos criar um curso para os estudantes, vamos ensinar Java, porque a gente gosta de Java, trabalha em Java, e se vocês topam, tipo, vocês podem nos dar uma ajuda. A gente não cobrou pelo bootcamp, foi só pela ideia mesmo, pela resenha, vamos dizer. Então a gente viajou assim pela Guatemala, ficamos viajando 1 ano e meio, mais ou menos, tipo um bootcamp que eram 5 sedes, virou assim 32 cidades dentro da Guatemala. Então a gente na real fez um tour. Quando a gente fez um tour, eu já estava muito dentro do ecossistema do Java, já tinha ido no meu primeiro Java One e tal. E tinha um desenvolvedor brasileiro que foi o Bruno Sousa, de fato, que todo mundo conhece, e a gente já se seguia no Twitter, e o Bruno me falou assim, olha, por que vocês sempre postam uma foto do Duque, sei lá, num vulcão, por que o Duque está de passeio? Então eu já expliquei para ele que a gente está fazendo um bootcamp, mas o Duque está de passeio junto conosco, então a gente tira fotos. Então, assim, ele falou, cara, isso aí está muito legal, acho que vocês não sabem, não percebem a importância do que vocês estão fazendo. Faz assim, preenche esse formulário para um Duke's Choice Award e vai que vocês ganham, porque tem uma categoria educacional. Então eu preenchi, né, tipo, chutando, vamos ver o que dá. Sim, E de fato deu certo, então a gente ganhou o Duke's Choice Award, que é meio que o Oscar do Java. Então, quando sim, você sim. ganha esse tipo de coisas, a gente ganhou alguns ingressos para o Java One, então teve mais desenvolvedores da Guatemala que foram para lá. Então foi uma época muito boa na comunidade. E isso é assim, a visibilidade te abre portas, porque depois disso eu recebi alguns convites para criar treinamentos para times de desenvolvimento. Eu criei um treinamento de desenvolvimento Java no Android, numa parceria com a edX, então foi uma coisa atrás da outra. Estou falando que foi um período de 10, 5 anos, onde eu me dediquei bastante, assim, criando tanto conteúdo na comunidade, quanto conteúdo para profissional mesmo. Sim. Então, no final das contas, meu foco como Java Champion sempre foi criar conteúdo em espanhol para ajudar os outros que eu sei que estão percorrendo o mesmo caminho que eu já percorri. Eu tenho alguma contribuição em biblioteca e tal, mas se você compara, são contribuições pequenas, mas eu acredito que minha contribuição mesmo foi na comunidade. Nos sites dos Java Champions tem, assim, vários critérios para como você tem que
como você pode virar um Java Champion, que na real tem que saber Java, tem que ser uma pessoa boa, tem que ter algum projeto legal, tem que ter visibilidade. Eu já tinha palestrado no Java One, DevNexus e tal. Então, no final das contas, virar Java Champions para mim não foi um objetivo, foi só uma consequência do que eu estava tentando fazer com a minha carreira. E foi uma coisa assim, um Java Champion do México que eu conheço, ele conversou comigo, tipo, eu já vi a constância do teu trabalho, eu sei que o teu foco é esse aqui, a gente já trabalhou junto, porque a gente fez também um contato profissional, e eu conversei com o Mark, que é outro Java Champion, que ele é dos Estados Unidos, ele concorda, pelo mesmo conhecimento, tipo, a gente se conheceu num evento e tal, e a gente vai criar teu perfil e vamos ver se dá certo, e deu certo, sabe? Então, assim, eu sempre falo para o pessoal que o programa Java Champion, na real, o benefício é você virar Java Champion, porque ele não te dá grana, não te dá muita coisa, mas ele abre portas, e ele já abriu bastantes portas para mim, eu aceito isso. Então, Sim. assim, mas ele te coloca na porta, você ainda tem que fazer coisas, tipo, se você vai pegar uma vaga, ele te ajuda a chegar ali, mas você tem que estar preparado, né? Porque não é que você seja o melhor no Java, você é um cara que tem um percorrido no Java, a comunidade viu, tipo, avaliou isso e falou, não, cara, tá certo, ele sabe, ele conhece Java, mas ele teve algum impacto dentro do ecossistema, e foi assim que virei Java Champion, tipo, fazendo mocks, fazendo comunidade e fazendo contribuições dia tras dia, cara. Foi um período bom. Eu lembro que, assim, com muitas saudades. Eu ainda continuo fazendo, assim, contribuições, não tanto na mesma velocidade, né? Mas, foi assim mesmo. Imagino que tenha sido um período bem gratificante, né? Tu fala com bastante entusiasmo dessa época. Imagina, poder fazer um tour aí, conhecer 30 cidades, ter o trabalho reconhecido, seu e do seu time, né, que participou, conseguir viajar para poder ir no Java One, que é um evento que muita gente gosta, né? Houve uma pausa, se eu não me engano, nos últimos anos, mas ainda assim é um evento que é muito desejado para todo desenvolvedor conseguir estar lá em algum momento. E é como tu falou, é o reconhecimento pelo que já foi feito, né? Todos que eu conheço têm uma longa história, né, de contribuição, de participação em comunidade. São pessoas que realmente dedicaram muito tempo a isso, deram seu sangue e são muito apaixonados em tudo que fazem, né? Então, eu tenho alguns como amigo e eu tenho certeza que eles são champions absolutamente, sabe? Não tenho, sabe quando tu não tem dúvida que o cara realmente é um champion no que ele faz? O título foi só um detalhe em toda a história dele, né? Imagino que, pelo que tu tá me contando, a tua também é uma história muito parecida e por isso que existe uma série de critérios que compõem um profissional que é escolhido nomeado como Java Champion. Porque realmente são todos muito parecidos. Todos que eu conheço, pelo menos, todos têm uma história com os fundamentos muito parecidos, assim. Isso é muito legal, né? Cara, falando um pouquinho agora, a gente já falou sobre carreira internacional, sobre como tu chegou até aqui, tua fase na, área na vida, tua fase na vida de acadêmica, né? E inevitavelmente a gente tem que falar um pouquinho sobre o que tu tá fazendo com IA hoje, o que tu tá brincando com isso, porque eu acompanhei todas as histórias e eu vejo que tu gosta bastante de mexer com o periférico ali. Tenta instalar, criar um servidor, né? Tenta fazer coisas diferentes. E o que tu anda fazendo com IA hoje? É assim, antes de eu ser desenvolvedor Java, eu sou um cara do Linux. E provavelmente durante muito tempo eu fui mais conhecido por causa do Linux do que do Java. Tipo, meu nickname nas redes sociais foi por causa disso, que meu nome é Victor, né? Mas na faculdade Tuxtor. Sim. o pessoal me falava, tá, você é tipo o pinguim do Linux. Então eu sou, tipo, adicionei o Tux para Victor Tuxtor, tá? E foi assim. Cara, é por causa disso que eu gosto de mexer em hardware, porque eu acredito ainda que muitas das ideias do software livre são revolucionárias, e uma das ideias que ainda representa muito esses valores é a privacidade nos dados. Então, eu gosto muito, assim, mesmo que no longo prazo seja mais caro, porque eu estou colocando tempo ali e tal, eu gosto, assim, de fazer hosting dos meus serviços. Eu sou um cara que tem servidor rodando, assim, na sala de casa e tal, e eu gosto de brincar com isso. Mas, falando em AI, eu principalmente, se você me pergunta o que você faz hoje de trabalho, eu sou mais arquiteto de software DevOps. Eu foco mais na infraestrutura e como que o código Java vai conversar entre serviços e não tanto no desenvolvimento no dia a dia. Eu programo bastante, tipo, eu programo bastante Java,
mas em proporção eu faço muito Terraform, muito automação, muita integração contínua, despliegue contínuo e tal. E dentro dessa área, acredito que tanto toda a revolução que aconteceu no desenvolvimento nas linguagens de programação foi a mesma coisa na área da infraestrutura. Agora tem aquele conceito de DevSecOps, onde você coloca a segurança no ciclo de vida completo da integração contínua, despliegue contínuo, e todas as ferramentas atuais geralmente já são focadas em AI. Por exemplo, um caso típico no dia a dia no qual eu trabalho, eu preciso fazer deployment de um aplicativo Java, eu tenho que criar os guardrails para saber como é que ele vai se compilar, para saber tudo isso, eu faço com análise estático de código. Depois eu coloco isso em alguma plataforma de integração contínua, isso aí vai precisar alguma infraestrutura para rodar. Então, uma das revoluções que aconteceram na área da infraestrutura foi a infraestrutura como código. Tem muita gente que fala que está iniciando no Ansible, no Chef, Puppet, mas na infraestrutura atual, principalmente com a aparição do Terraform e eventualmente a aparição do Pulumi, do CDK e outras ferramentas, a gente de fato agora consegue criar infraestrutura tanto na nuvem quanto on-premise usando código. Uma vez que você tem a capacidade de criar infraestrutura com código, literalmente tem uma porta de entrada para a AI. E principalmente, uma das vantagens que tem criar código de infraestrutura com AI é que o código geralmente é declarativo, sabe? Porque você fala com o Terraform, eu preciso de um servidor, eu preciso de uma rede, com essas regras aqui, assim, assim. Faço deployment. Então, assim, geralmente os resultados que eu obtenho com a inteligência artificial são muito mais específicos e certeiros nas linguagens de infraestrutura como código do que no Java, por exemplo. Eu sei que a experiência dos desenvolvedores varia muito, mas na minha experiência é muito mais fácil criar tarefas utilizando inteligência artificial com, sei lá, a ferramenta Cloud, GitHub Copilot, para Sim. infraestrutura do que para código. E muitas das ferramentas, tipo a AWS, Splunk, todas essas marcas e fornecedores, eles já oferecem de alguma forma o root cause analysis. Se tem algum erro, tem logs, tem métricas, traces, eventualmente você tem que juntar todos esses dados, porque faz parte da parte Ops do DevOps. É a revolução que está acontecendo ali. Eu nunca tinha visto isso, cara, porque assim, a gente já juntava todos os dados, porque em algum momento precisávamos fazer alguma análise estática de código. As ferramentas, hoje em dia, eu não gosto, assim, eu não trabalho em algum desses fornecedores, mas, por exemplo, no Sentry, você tem todo aquele stack trace de algum erro, ele já consegue fazer parsing dos logs e, vamos dizer, chutar alguma análise de por que isso está acontecendo. E muitas vezes deu certo. Então, assim, no final das contas, a área de infraestrutura, principalmente em sistemas distribuídos, a gente já fazia muito pipeline de dados, porque precisávamos de todos esses dados para saber que estava tudo certo e saber como reagir quando as coisas davam errado. A Sim. vantagem com a aparição da inteligência artificial foi que agora é mais fácil analisar os dados e achar os problemas. Então, tem inteligência artificial em tudo, desde a criação da infraestrutura, o deployment, a avaliação das PRs e tal, não é muito diferente, por exemplo, da criação de código com Java. Então, assim, 15 anos parece muito tempo de uma carreira, mas não é tanto, assim, mas 15 anos eu saí de desenvolvimento de J2ME para criar código agora com LLMs, imagina, tipo, Sim. toda a mudança que eu já vi, cara, eu gosto muito do que está acontecendo na área. Gostei da tua frase. Eu gosto do que está acontecendo na área. Eu vejo que tem muita gente que é um pouco avessa ainda, né? Já é mais em tom de crítica. Olha, esse aqui eu prefiro cuidar 100% na mão e não delegar isso a alguma ferramenta que está usando AI. Mas eu acredito que são fases, né? E à medida que as ferramentas elas vão se provando certeiras e úteis, né? A gente consegue incorporar mais no nosso dia a dia. É, sempre, por exemplo, vamos partir do básico, né? Quando não tinha, por exemplo, o framework ao estilo Spring, olha como era trabalhoso fazer todas as configurações. Aí o Spring veio e já facilitou um pouco, depois o Spring Boot mais um pouco. Aí depois veio o Quarkus pensando um pouco na experiência do desenvolvedor. Aí depois, óbvio, né? Todos os frameworks olham um para o outro e acabam copiando e fazendo coisas semelhantes. Quando chega nesse nível, né? É isso que é importante entender. Qual é o momento que chega no nível, ok, tá todo mundo aceitando esse aqui, esse aqui a gente vai usar desse jeito. E eu acredito que agora a gente está em vários.
em várias áreas a gente está nesse ponto. Ó, a partir daqui tá ok usar a IA dessa forma. A partir daqui tá ok usar para infraestrutura, tá ok usar até esse ponto para poder desenvolver código, né? Porque, por exemplo, atuando em consultoria, falando com os clientes hoje estão impondo muito o uso da IA na IDE, né, através de um Copilot, alguma ferramenta ao estilo, e estão muito focados em fazer com que os times usem e que eles consigam metrificar o quanto que estão usando, né? Por exemplo, eu quero fornecer um treinamento de GitHub Copilot, por exemplo, numa empresa. Beleza. Eu quero saber quantas linhas de código o profissional está aceitando quando a IA me sugere. E esse mesmo cara que teve o número X de linhas aceitas, quantas revisões de PR ele teve? Quantos erros vieram através do Sonar, né? Então, assim, eles querem começar a cruzar esses dados para poder avaliar se o uso da IA realmente está efetivo. Mas não é no sentido de que, você está usando muito. Não. Se tu usar IA o dia todo e no final do dia não tiver erros e tiver sido aprovado, né, por todo mundo, tá ok. Isso me preocupa um pouco às vezes, mas assim, é o posicionamento de muitas empresas hoje. Então, por isso que eu comentei antes. Qual é o ponto exato, assim, né, até aqui tá ok, até aqui não tá ok. Eu sempre pergunto para quem já tem mais experiência para entender um pouco mais isso. Dentro de uso de IA na IDE, o que que tu acha que é prudente ainda? Opa, esse aqui vamos olhar com atenção, com olhar humano ainda. Tá, cara, assim, eu faço uma divisão, assim, bem marcada, sabe? Porque eu já passei por muitas tecnologias e eu acredito que ainda vou passar por mais tecnologias. Então, geralmente, quando eu preciso pegar, sei lá, uma plataforma de nuvem nova, algum produto novo, uma linguagem nova, eu gosto de fazer manualmente. Não porque eu vou trabalhar no dia a dia assim, mas porque eu gosto de aprender. Por exemplo, eu gosto de estudar, fazer, sei lá, pegar um blog, uns vídeos e tal, tipo, fazer a anotação com caneta e caderno, tipo, nesse nível de manual, porque eventualmente eu gosto de adquirir o conhecimento, que muitas dessas ideias eu vou precisar depois. Eu sou um cara que gosta de entender o que vai fazer antes de fato de botar as mãos na massa. Uma vez eu consigo entender, eu acho que então ali chega a hora de usar mais AI, sabe? Porque tem muita gente que fala que a experiência deles é criar produtos completos com agentes, mas não é meu caso. Sei lá, não sei se eu estou fazendo alguma coisa errada e tal, mas se eu boto assim uma especificação num documento diretamente no cloud, no GitHub Copilot para fazer, às vezes ele faz. Eu gosto do resultado final, mas ele faz uma coisa que provavelmente depois de 3, 5, 6 meses não vai dar muito certo, porque aquele produto com sucesso é o produto que alguém está usando, que vai precisar de um mantenimento constante, sei lá, por segurança e tal. Então, se o desenvolvimento não para, isso aí é uma métrica que fala que o produto está de fato vivo, porque alguém está usando. Então, o que eu gosto de fazer geralmente com AI é fazer assim steps mais focados, sabe? Tipo, eu tenho, sei lá, um ticket. Então, esse ticket eu preciso dividir em algumas tarefas. Eu coloco alguns guardrails para saber como é que isso tem que ser feito, quais são os resultados que vai fazer. Então, por exemplo, eu gosto muito do TDD. Eu tento, de fato, programar mais os testes para depois pedir para a AI que ela gere o resultado, que ela bata de forma certa com os testes. Aí é aí que eu gosto da AI. Vai melhorar com certeza, sabe? Tipo, o pessoal que fala que a AI faz muita bagunça, eu não acredito que seja bagunça, sabe? Porque a área está aceitando e todo mundo está usando. E a tendência vai ser para melhorar. Se você compara o código que foi gerado por um GitHub Copilot há 2 anos com o código que está sendo gerado hoje, o código hoje é muito melhor, cara. E a tendência vai ser para melhorar. Então, assim, esse é o meu processo. Eu compartilho porque acredito que alguém pode, tipo, se Sim. contrastar, assim, meu processo para aprendizado é manual. Eu preciso botar as mãos na massa num editor de texto simples, mas quando eu já consigo entender o conceito e a ferramenta, é ali que eu uso tanta AI quando eu conseguir usar, mas por steps, né? Porque, pelo menos, a minha experiência até hoje, 15 de abril, não é para fazer produtos inteiros com AI. Tem pessoal que faz, mas daí tem consequências, tem uma operação,
fazer o código mais simples, na realidade. É só uma pequena parte do processo de engenharia de software. Sim, ainda mais quando é um produto em que ele tem um escopo muito claro e muito pequeno, por exemplo, de um produto que tenha, sei lá, um to-do, vamos falar o escopo mais simples possível, né? Um to-do, criar as tarefas, salvar, enfim, manter um histórico, é algo que não, a princípio não terá tanta evolução esse produto, né? Agora, um produto vivo, que nem tu fala, a gente está com uma aplicação que é uma aplicação de varejo, uma aplicação bancária que está sempre em movimento, né? Quando tu cria uma aplicação, tu cria muito código gerado por AI, o problema vai cair na manutenção, mais do que tudo. Porque às vezes ele gera um código absurdo, né? Até um código bem interessante, mas muito além do que precisava para aquilo. E para quem for dar manutenção, às vezes não é tão fácil, né, entender. Aí o que ele vai precisar fazer? Vai precisar jogar para IA e interpretar para ele, para que ele possa gerar a solução do problema, né? Então aí acaba que a pessoa se sente confortável em fazer isso e no final das contas ainda continua tudo delegado para IA, né? É assim. Então, e é um problema que entra numa bola de neve que depois fica muito difícil, né, resolver. Porque durante esse processo, o que que a empresa pensou? Aumentei meu capacity, né, minha capacidade de entrega, e eu começo a tirar profissionais, começo a manter alguns profissionais. Né? Eu entendo que a IA está entregando mais valor, então não preciso mais ter 100 desenvolvedores, eu preciso ter agora 50. E aí esses 50 vão começar a analisar código e não vão entender, vão gerar mais código com IA. E aí, opa, o cara também foi rápido, tá funcionando desse jeito. Então, o que significa que a gente não precisa tantos revisores, vamos baixar para 40. E aí a bola de neve não para mais, né? É bem assim. Por exemplo, eu sempre paro para pensar o seguinte: se eu preciso gerar um script, sei lá, no Bash, Python, alguma outra linguagem de scripting, eu faço direto na AI. Por quê? Geralmente, o escopo de uma tarefa para a qual você vai precisar um script, um escopo bem definido, vai ser um escopo curto, um programa que não vai superar as 2.000, 3.000 linhas de código. Cara, aí, tipo, eu vou demorar mais tempo criando o script do que pedindo para uma AI fazer. Isso aí tá certo. Por quê? Porque uma coisa pequena é fácil de atingir e um script que provavelmente você vai usar uma, duas vezes. Não tem um life cycle completo, Sim. tipo, através dos meses, sabe? Agora, um aplicativo que você está precisando mais, eu gosto de fazer as tarefas pequenas por causa da mesma experiência com os scripts, só que assim, eu ainda não cheguei a pedir com sucesso um aplicativo completo para uma AI e depois ficar brigando com ele, porque era como fazer um castelo de areia, sabe? Tipo, você vai criando, mas alguma coisa deu errado aqui, tira a peça e cai tudo, cara. E, tipo, não é uma experiência muito legal. Vai melhorar? Eu acredito que sim, cara. Eu gosto de ser positivista nesse lado. Acredito que a AI ainda vai melhorar muito. Tem implicações fortes para o ecossistema também, mas se eu fico na tecnologia, acho que ainda tem muita coisa para melhorar. Sim, sim. Não, acredito nisso também. Ahn, Victor, cara, muito obrigado pela conversa. Gostei demais. Muito interessante ver que mesmo alguém que tenha passado já por várias fases da tecnologia, ainda se vê um cara muito otimista em cima de uso, né, dela. E AI é uma que chegou agora, daqui a pouco vai ter algo diferente. Sei lá, daqui a pouco não vai ser só a IA que a gente está usando no terminal, vai ter literalmente um robô dentro da tua empresa que também vai poder fazer isso. Então a gente vai começar a ter outros níveis, né, de tecnologia convivendo com a gente. E eu acredito também muito nisso. Eu cresci numa família por parte de pai, né? Ele era engenheiro eletrônico, meu avô era químico, e os dois eram modelistas. Meu avô chegou a ter avião na época, então eram caras muito fascinados por tecnologia. Então, desde pequeno, eu sempre convivi vendo isso lá na Argentina. E eu penso que a tecnologia ela é sempre muito desafiadora, porque tem um grupo de pessoas que são em pró para que ela realmente venha trazer algum benefício, né? Mas é muita gente numa onda muito forte também contra. Então, isso dependendo do meio que tu tá, em qual segmento de trabalho que tu tá, pode afetar demais, né? Então, no nosso lado, eu espero que, claro, com muita prudência, vou falar, faça tudo com prudência. Com muita prudência, eu acredito que ela vai também num lado muito positivo. Acredito que possa chegar num ponto que ela realmente seja muito útil em diversos cenários, tanto de saúde, quanto educação, em outras que são um pouco fora do nosso escopo do dia a dia, que é pensar em desenvolver aplicações, né, e soluções, mas eu acredito que ela pode agregar muito em outros setores.
demais mesmo. Por exemplo, você deve ter visto aquele reporte da Anthropic, né, que ele fala os setores lá em quais a IA ainda não está sendo explorada no nível adequado, assim, né? E eu estava refletindo um pouco sobre isso sobre esses dias e estava pensando, cara, a IA hoje se fundamentou muito em conhecimento escrito, conhecimento de vídeo, né, que a gente produziu e tudo mais. Mas e o conhecimento, por exemplo, da natureza, das plantas, né? Conhecimentos químicos. Olha quanta informação ainda existe no planeta, né, para que a IA tenha acesso para que possa sugerir coisas novas. Então, por isso que eu sou muito otimista com relação a essa tecnologia. E acredito que o papel nosso, tanto de desenvolvedor como de pessoas que usam ela, devam pensar, às vezes, também um pouco apontando para outros lados, sabe? Para que a ciência avance, né? O conhecimento avance, não só o ferramental, né? Com certeza. É que assim, se você para pensar, os desenvolvedores ligaram as alarmes porque, com certeza, aquela demanda por produtividade por causa de AI era uma coisa nova na nossa área. Mas se você para pensar, muitos dos sistemas que a gente fez no transcurso dos anos já fazia isso para outras áreas. Tem muitas áreas de conhecimento que elas foram melhoradas pela tecnologia, mas ao mesmo tempo que aumentou a produtividade, teve uma maior demanda nos trabalhadores. Essa é a parte polêmica, sabe? Porque, assim, é a primeira vez que acho que a gente experimenta isso. Tá, essa ferramenta aqui vai te ajudar, mas espera-se um resultado melhor do teu trabalho. Por quê? Porque isso aí ainda é caro. Geralmente, toda tecnologia, depois que passa a curva do hype, aparecem mais fornecedores e, de uma ou outra forma, vai ficar mais barato. Ainda vai demorar para chegar nesse ponto, mas acredito que quando mais fornecedores cheguem no ecossistema, a AI vai ficar mais acessível e a gente tem que se adaptar, né? Porque há 2 dias, mais ou menos, eu vi um debate assim, se no final das contas a AI consegue gerar código, por que que ela então não gera código na linguagem máquina, nos seus idiomas? De fato, ela pode, né? O problema é que depois você não entende o que ela gerou. As linguagens de programação nunca foram para conversar com a máquina, elas foram para conversar entre desenvolvedores. Você aprende Java porque tem outro desenvolvedor que aprende Java. O que a AI está fazendo atualmente é facilitar a escrita do código, mas você ainda precisa entender o que está sendo escrito no momento dos problemas e na hora de comunicar as suas ideias, porque você está comunicando ideias entre desenvolvedores. Então, assim, aí há uma nova abstração, uma nova linguagem de programação, a linguagem natural, principalmente inglês, porque é a língua que dá mais resultados na inteligência artificial, pelo menos na minha experiência. Então, a tendência vai ser melhorar, mas você tem que se preparar, tem algumas implicações disruptivas e eu gosto de torcer porque tudo isso vai melhorar. Não sei se vai dar certo, mas eu gosto de torcer. Tipo, eu gosto das revoluções tecnológicas. Sim, sim, como tu falou, para nós está impactando mais porque é dentro do nosso setor, mas isso já impacta em várias outras áreas, né? Não só falando de IA, falando da revolução industrial, né? Até a 4.0. Até há pouco tempo, uma fábrica que produzia um carro precisava de um número X de pessoas para entregar o carro no final, né? Hoje já existe fábricas que têm 0 pessoas atuando em toda a produção do veículo. Pensa que a última etapa era a etapa do acabamento, né? Que aí precisava olhar humano para fazer um retoque, alguma coisa. Agora não, já tem um robô que faz essa etapa, que era a última que era artesanal, que estava na nossa mão, já não está mais. Então, isso já vem acontecendo em outras áreas. Já vem. Chegar até a gente era apenas um detalhe. E que nem tu falou, a linguagem de programação ela é feita para que nós, humanos, consigamos construir e interagir, né, com o que a gente está fazendo. Mas o próximo passo é esse, são os agentes, as EAs se comunicarem entre si e não produzirem mais uma linguagem no formato que a gente precisa. Porque se parar para ver, em linguagem de máquina será muito mais efetivo. Qual é o problema? A gente não consegue ter noção do que está lá por baixo, É, né? isso. Então, aí caímos numa neblina um pouco mais complicada, né? Mas eu acredito que seja inevitável isso acontecer. Isso vai acontecer em algum momento. Não sei se para aplicações comerciais, mas para várias outras coisas que precisam de altíssima velocidade, um dinamismo muito maior. Porque pensa só, hoje para que a gente consiga lançar uma nova versão de software, são várias etapas, né?
chegando no momento que tiver um agente comunicando com o outro, identificou que ele precisa de uma nova funcionalidade, ele mesmo vai autoconstruir essa funcionalidade em linguagem de máquina, a gente nem vai ver o que aconteceu e ele vai executar aquilo que a gente precisa. Vai ser o processo de adaptabilidade, né? Eu li uma matéria que falava alguma coisa parecida com isso e esse me acendeu um alerta. Quando a gente não consegue nem ver o que está acontecendo, me acende um alerta. Mas eu acredito que também seguirá nessa linha, né? bem isso. Então, eu não sei quanto tempo vou ficar dentro da área, espero que muitos anos, mas acredito que ainda vou ver mais coisas novas, eu tenho Ah, certeza. sempre é uma opção comprar um sítio e começar a plantar e criar uns animais. Esse aí é o sonho de todos os desenvolvedores de software, tipo, você pode sair dos Estados Unidos, da Europa, da América Central, no meu caso, você sempre vai querer comprar um sítio. É o É, objetivo é, o, final, cara. é o sonho de todo mundo. Victor, muito obrigado. Obrigado demais pelo teu tempo. Muito obrigado pela conversa. Espero que no futuro tu volte aqui e a gente possa conversar sobre outras coisas que estejam surgindo, seja sobre IA, trabalho, carreira e tudo mais. Já te falei presencialmente, foi um prazer te conhecer. Espero que a gente mantenha essa amizade por muito tempo e consigamos interagir junto às comunidades muitas vezes ainda. Não, muito obrigado pelo convite e a galera que assista isso aí, obrigado também por assistir. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que está vendo esse vídeo. Não sei se está vendo de manhã, de tarde, de noite ou de qual país, mas espero que vocês tenham curtido. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo os contatos do Victor, tá? O material que ele queira compartilhar com a gente, depois eu pego com ele e coloco aí. E nos vemos aí no próximo. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite.